a séria tendência de se corromper, de se desviar, de pegar um outro caminho. O título da mensagem é esse: mantenha o coração íntegro. As histórias que nós encontramos na Bíblia, na Sagrada Palavra de Deus, foram dadas por Ele, para que possamos aprender como Ele lidou com o seu povo no passado. Como Deus tratou com o seu povo no passado. Nós podemos aprender lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 4, está escrito assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ela não pode ser pregada só algumas partes, só o Antigo Testamento, como a gente vê algumas igrejas que pregam só o Antigo Testamento, tem outras que só pregam o Novo Testamento. A Bíblia é inteira a palavra de Deus. Inteira. Ela não contém a palavra de Deus, como algumas igrejas também defendem. Ela não contém, porque se ela conter a palavra de Deus, então só alguns trechos é de Deus, os outros não. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, somos orientados para que sejamos perseverantes em nossa caminhada de fé. Quando nós aprendemos como Deus lidou com o seu povo e como Ele lidar com o seu povo atualmente, porque não mudou, é a mesma coisa. E nesta manhã nós vamos meditar sobre a vida de um rei chamado Asa. Asa era o nome dele, não é asa de bater asa e voar. O nome é escrito assim também, mas o nome dele era Asa. A vida desse homem foi marcada por vários acontecimentos, os quais trazem lições preciosas para nós. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 14. 2 Crônicas 14. Se você não trouxe a sua Bíblia, não tem problema, fica tranquilo, preste atenção, ouça o que está escrito na palavra do Senhor. 2 Crônicas 14, versículo 1. Eu aguardo um pouquinho. Está lá no Antigo Testamento, depois do livro dos reis, 1 Reis, 2 Reis, aí vem Crônicas, 1 Crônicas, 2 Crônicas, né? Aí depois vem os Neemias, enfim, Esdras, Neemias, Esther, Jó, tá? Todos acharam aí? Abias, 2 Crônicas 14, 1. Abias descansou, ou dormiu. Na verdade ele morreu. A Bíblia usa essa expressão dormiu ou descansou, se referindo a alguém que morreu mesmo. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Portanto, Abias era o rei de Judá naquele momento. Nos seus dias a terra esteve em paz por 10 anos. Versículo 2. Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, seu Deus. Ele retirou os altares estrangeiros. Numa outra versão diz, ele retirou os deuses estranhos que haviam na terra naquele momento, e os altares das colinas, quebrou as colunas, cortou os postes ídolos
E também despedaçou as colunas de adoração pagã, chamadas de Aserá, que era uma deusa, né? Aserá era uma deusa, também conhecida como a esposa de Baal, que era o deus do passado dos pagãos, né? das nações vizinhas naquela época. E ele quebrou bosques em algumas versões aí eram árvores sagradas para a adoração de ídolos. Eram árvores sagradas. Quando ele fala bosque, era um monte de árvore que eram destruídos porque eram objetos de adoração a deuses pagãos. Versículo 4. Então, Asa destruiu tudo isso. Tudo que era referente à idolatria pagã, ele destruiu. Tudo. Versículo 4 diz assim: ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei. A lei é a Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Amém? Mas também os mandamentos, que são os outros livros. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto dos altos e os altares do incenso, as imagens do sol, e houve paz no seu reinado. Construiu cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava em paz e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor tinha lhe dado descanso. Versículo 7, ele disse a Judá: construamos as cidades e vamos cercá-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos, e Ele nos deu descanso de todos os lados. E então eles construíram e prosperaram. Até aqui por enquanto. Vimos aqui nos primeiros versículos, do versículo 1 até o 3, que o rei Asa fez o que era bom e agradou a Deus. Ele foi obediente à palavra de Deus. E por causa disso, Judá esteve em paz durante 10 anos. No versículo 4, a gente vê que ele ordenou a Judá, ele ordenou ao povo de Judá que buscasse, que procurasse a presença de Deus, que adorasse ao Senhor, que aprendesse a sua palavra. Com relação ao nosso povo, quem é o nosso povo? Quem é o seu povo? Podemos trazer essa aplicação para a nossa vida pessoal. Quem é o meu povo? Eu posso dizer que o meu povo é a minha família, é o meu primeiro povo, a minha família. E eu posso ordenar para que o meu povo busque a Deus? Eu não posso obrigar que a minha esposa, que o meu filho, que o meu genro, minha filha, eu não posso obrigar que eles busquem a presença de Deus. Eu não posso forçar eles. Mas, aliás, eu não posso forçar ninguém, né? Não posso. Mas eu posso ensinar. Eu posso indicar. E se eu não posso obrigar ninguém e não devo realmente fazer isso, eu posso encorajá-los, eu posso motivá-los a procurar a presença de Deus. Olha, a situação não está bem, mas você já orou hoje? Você já pediu a Deus? Você fala tanto de Deus, mas eu não vejo você pôr em prática a sua fé. Ah, mas... Porque muitas vezes as pessoas reclamam. Ah, o Covid, tem que tomar cuidado. Ah, não sei o quê. Só que não põe a fé que ela tanto fala, que tem em Deus, ela não põe em prática. E essa é a hora da gente falar assim: opa, peraí. Nós não temos o que fazer.
a nossa parte a fazer, a gente tem feito. Não dá para fazer mais do que isso. Então, confia em Deus de fato e de verdade. Dobre o seu joelho. Agora, se essa pessoa não está aberta para que a gente fale esse tipo de coisa dentro da nossa família, então não fale nada. Porque muitas vezes, se a gente for falar, a gente vai arrumar briga. Então, fica quieto. Dê o seu exemplo. Dê o seu exemplo de fé. Faça você. Dobre o seu joelho você. Lá na beira da cama. Ou lá na sala, na beira do sofá. Mas ore. Amém? Ore, fale com Deus. Peça para Ele. O rei Asa, ele convocou o povo a buscar a presença de Deus. Se nós não podemos fazer o mesmo com o nosso povo, vamos dar o exemplo. Amém? Dê o exemplo. Porque quem sabe essas pessoas possam olhar para nós e falar assim, ó, eu queria ser desse jeito aí. Eu queria ter essa fé. Eu falo que tenho fé, mas eu não tenho não. Fé quem tem é Ele. Ó. Olha ele lá, está orando, está pedindo para Deus. Toda hora ele fala de Deus. Porque ele confia em Deus. Ele sim. Então eu quero ser igual a Ele. Né? Na leitura do texto aqui que a gente fez, do versículo 3 ao 5, nós vimos que o rei Asa retirou os ídolos, os altares aos deuses estranhos. Esse homem, ele foi ousado. Ele foi ousado, porque o rei anterior não fez isso. Na verdade, ele foi muito liberal. Hoje, nós não nos curvamos aos ídolos. Hoje nós não nos curvamos às imagens, mas frequentemente os brinquedos da vida, né? Os brinquedos entre aspas, que surgem diante de nós, agem como se fossem ídolos, que roubam a nossa fidelidade a Deus. Exatamente como faziam as imagens naquele tempo. Quer ver um exemplo? Um carro, um celular, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa aparência. Muitas vezes a academia é a igreja de uma pessoa, sabia? Porque ela vai lá para cultuar o seu corpo. E lá ela fica na frente do espelho, né? Fazendo ginástica, querendo ficar bombado, né? Idolatria do seu próprio corpo. E Deus fica de lado. Tem gente que idolatra a comida. E come. É uma idolatria também. É uma compulsão, sim. Mas muitas vezes acaba se tornando isso. A gente precisa tomar cuidado. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida. E tem ídolos que Deus mostra claramente para nós. E aqui nesta manhã fica a pergunta: o que é que Deus deseja que você destrua ou exclua da sua vida? E que é um ídolo? Martinho Lutero, o grande reformador, certa vez disse o seguinte: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Quando eu não tinha Cristo, eu idolatrava, sabe o quê? A cerveja. Eu pegava o copo de cerveja e falava assim, ó: eis aqui o néctar dos deuses. E bebia, e encharcava, e bebia caipirinha, cerveja, cachaça pura, tudo que vinha na frente. Mas bebia até trincar.
até não ver mais nada na frente, bebia. E levantava o copo assim, ó, como se fosse um troféu, né? Tem uns aqui que era assim, né, Toninho? Né? Mas Jesus nos libertou. Aleluia! Jesus libertou. Glória a Deus. Qual é o Deus ou o ídolo que Deus quer que você exclua da tua vida, ou que você destrua da tua vida, ou que você coloque lá atrás? Ele é importante, você cuida, mas ele não tem aquele valor exagerado que você dá. Tem gente que tem um carro que é o ídolo, o carro fica lustrando, né? Lustrando. Né? Para limpar, olha, não dou carona para ninguém, porque senão vai sujar. Não, que isso? É um ídolo. A gente vai embora daqui e o bendito do carro vai ficar, não vai? E ainda vai ter gente que vai brigar para... Não é meu, né? Parte no meio, manda um machado, metade para um filho, metade para o outro, outra metade não sei para quem. É assim. Ídolo. A gente cuida, mas a gente não pode idolatrar. É ou não é? Qual é o ídolo que Deus quer que você tire do caminho? Nesse período, o rei Asa foi um grande exemplo para seguirmos. Ele viveu o princípio bíblico básico de que se agradarmos e fizermos o que é correto diante de Deus, não o que é correto aos homens, mas o que é correto diante de Deus, para Deus, nós seremos agraciados por Ele. Se você fizer o que agrada a Deus, a graça do Senhor, do Todo-Poderoso, será manifestada na tua vida. Mas não faça para os homens ver, ou para você se engrandecer, para você falar, eu fiz, não. Mas, depois de 10 anos de paz, Deus permitiu que o inimigo se levantasse para atacar Judá. De tempos em tempos, Deus permite que adversidades venham sobre as vidas dos filhos dele. Houve um período de guerra. Vamos continuar lendo 2 Crônicas 14, agora o versículo 8, que diz assim: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que usavam escudo e lança, e 280.000 de Benjamim, que usavam escudo e atiravam com arco. Todos eles eram guerreiros corajosos. Portanto, o exército do rei Asa era composto de 580.000 soldados. 580.000 soldados. Versículo 9. Zerá, o etíope, saiu para atacá-lo com um exército de 1 milhão de soldados, quase o dobro, e 300 carros, e chegou até Maressá. Versículo 10. Então Asa saiu contra ele, e eles se prepararam para a guerra no vale de Zefatá, junto a Maressá, ou Maressa. Mas, aqui fica a pergunta: por que Deus permitiria que uma outra nação muito mais poderosa atacasse Judá, o povo de Deus? A Bíblia não diz exatamente o motivo, mas a gente faz algumas indagações, algumas suposições.
Muitas vezes, quando a nossa vida começa a ficar muito amena, muito tranquila, sem nenhum problema, sabe, sem nenhuma dificuldade, qual é a nossa tendência? É relaxar. A gente relaxa, não é? Está tudo bem, não está faltando nada, né? Tudo bem de saúde, todo mundo, né? A despensa está beleza, tem um suprimento lá, enfim, estou conseguindo pagar as contas, está tudo certinho, não devo nada para ninguém, tá? E aí eu começo a relaxar em relação a Deus. Eu já não oro mais como eu orava, eu já não ajudo mais quem precisa do jeito que eu ajudava, né? Eu já não leio mais a Bíblia do jeito que eu lia, eu já não frequento mais a igreja do jeito que eu frequentava antes, enfim, as coisas de Deus vão ficando também meio de escanteio, né? E aí Deus permite que venha uma prova, uma adversidade, um problema. Talvez até eu possa estar me comportando de uma forma mecânica também. Talvez eu não esteja fazendo assim, aparentemente nada de errado, mas a minha vida com Deus, a minha vida espiritual se tornou mecânica. Eu me tornei uma pessoa religiosa, eu faço para os outros verem. Ou eu faço só para ter a minha consciência tranquila. Opa, eu já fiz a minha obrigação, já acaba se tornando a gente acaba se tornando uma pessoa legalista, uma pessoa que uma coisa a gente tem que aprender, e a gente já falou várias vezes aqui. Toda a adversidade que vem sobre a nossa vida, toda prova, toda dor que surge sobre nós, é para o nosso bem, não é para o nosso mal. É para o nosso bem. Não é para a gente estranhar. A Bíblia diz, não estranheis a ardente provação, ou expectação, ou o ardente problema que surge sobre a sua vida. Porque todos os irmãos no mundo inteiro também passam por isso. E por quê? Para que nós possamos continuar firmes perto de Deus. Porque exatamente quando o problema chega, quando vem a adversidade, quando vem a dificuldade, quando vem uma situação de desemprego, quando vem uma enfermidade, sei lá, qualquer coisa, o que a gente faz? A gente se apega mais com Deus, não é verdade? Vem um problema na família, para onde a gente vai? Quando o vizinho não pode ajudar, né? Quando o patrão não pode ajudar, quando os meus recursos não podem ajudar, o que eu faço? Eu corro para Deus. Não é verdade? Não tem outro jeito. Por isso, Deus não desperdiça nenhum momento de adversidade, ou nenhum momento de dificuldade, nenhum problema, nenhuma crise, para que o povo possa ser tratado. O coronavírus, por exemplo. O coronavírus, com toda certeza, Deus tem um propósito ao permitir que novas variantes viessem, porque o povo ainda não está acordado, parece que está dormindo o sono da indolência ainda. O povo ainda, Deus permite que venha, e quanta gente está sofrendo com isso. E tomara a Deus que esse povo, que todos nós, eu me incluo também, que a gente se desperte, que a gente abra os olhos,
Em nome de Jesus. Não é brincadeira. Aquela gripezinha que foi falada lá no começo, olha aí, o estrago que já fez e continua fazendo, né? Em dificuldades, o rei Asa clamou ao Senhor, clamou pela ajuda dele, e Deus respondeu a sua oração. Vamos continuar lendo, 2 Crônicas, capítulo 14, agora do versículo 11 em diante, diz: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Versículo 12. Vocês se lembram que o exército inimigo tinha 1 milhão de soldados e o exército do rei Asa tinha 580 mil soldados? Olha o versículo 12. O Senhor derrotou e feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Os etíopes são aqueles que vêm da Etiópia, né? Vocês sabem. Verso 13: Asa e as tropas que estavam com ele os perseguiram até Gerar, que era uma outra cidade. Caíram tantos dos etíopes que já não podiam resistir, pois foram derrotados. Em outra versão diz, eles foram destruídos, destroçados, quebrantados, diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali um despojo muito grande, quer dizer, aquilo que eles carregavam, o inimigo carregava, eles levaram para si, né? Versículo 14, eles atacaram todas as cidades nos arredores de Gedar, porque o terror veio sobre elas, da parte do Senhor. Saquearam todas as cidades, pois havia nelas muitos despojos, ou muitas riquezas. E o versículo 15, também atacaram as tendas dos que cuidavam do gado e levaram muitas ovelhas e camelos, e então voltaram para Jerusalém. Olha só, que vitória, hein, que Deus deu para eles. Eles venceram não só aquele 1 milhão de soldados da Etiópia, eles venceram também os exércitos das cidades vizinhas. E eles trouxeram para Jerusalém uma enorme quantidade de despojos, animais e tudo mais, riquezas. Tudo que eles puderam trazer, eles trouxeram. Que grande vitória Deus deu para aquele povo. Que grande vitória. Nós aprendemos aqui que quando os problemas, quando as crises, quando as dificuldades vêm para nos ameaçar, para nos amedrontar, querendo nos derrotar, precisamos gastar mais tempo ou investir mais tempo em oração. Você tem orado mais nessa pandemia ou você tem orado menos? A oração é a mais poderosa arma contra o inimigo. Não existe outra. Não existe. Quando buscamos a Deus humildemente de coração, reconhecendo que só Ele pode nos ajudar, Ele nos ouve, Ele estende a mão, Ele nos ajuda. Oração, meus amados, não é unicamente uma atividade passiva. Oração é também uma guerra espiritual. Você repreende o maligno, você repreende o diabo e os seus demônios da sua família, do seu trabalho, do seu caminho, usando o poderoso nome de Jesus? Ou a sua oração é aquela oração bem pianinho, né? Ó Deus, abençoa, Senhor.
Deus quer que a gente levante a voz e a gente fala: Satanás, aqui você não vai prevalecer, na minha casa não, na minha família não, no meu trabalho não. Por isso, em nome de Jesus, eu ordeno para que você saia, para que você suma da minha presença e leve embora tudo que te pertence. Em nome de Jesus. Amém? Mas é óbvio que você precisa caminhar com Deus, né? Para que você tenha essa autoridade. Houve um homem puritano, um pastor, um servo de Deus do passado, viveu no século XVIII, chamado Edward Payson. Ele era um pastor americano e ele orava com tanta intensidade, que chegava a arranhar e a gastar as tábuas da sua cama e o chão, inclusive. Na sua biografia diz assim: imagine esse homem dando socos no chão, apertando a mão com toda a força, socando o chão e derramando lágrimas sobre os seus joelhos. E ali ele implorando, pedindo ajuda de Deus contra o pecado que tanto afligia a sua carne. Imagina como esse homem orava. Ele não brigava com Deus, mas ele brigava contra aquilo que afligia a sua vida. Em oração. Santo Deus. Será que a gente ora desse jeito? De joelho no chão, socando o chão, falando: Deus, eu não quero viver essa vida, eu não suporto isso, eu não aguento isso, eu não consigo, eu não aceito viver uma vida errada, uma vida que não te agrada. Me ajuda, Senhor. A gente ora assim? Você já orou igual o rei Asa? E como a gente acabou de ler aqui? No versículo 11 ele diz: Senhor, além de ti não há a quem eu possa buscar socorro nessa batalha. Ajuda-nos, Senhor, o nosso Deus, porque em Ti nós confiamos e no Teu nome nós viemos contra o inimigo. Por conta disso, o rei Asa experimentou um tempo de paz novamente. Acompanhe comigo a leitura no capítulo 15 agora. Segundo Crônicas 15, versículo 1, diz: Então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. Se nós buscarmos a Deus, nós iremos achá-lo, mas se nós o deixarmos, ele também nos deixará. É isso que está escrito aqui. Percebe a seriedade da coisa? Continuando no versículo 3: Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei por muito tempo. Mas em sua angústia voltaram para o Senhor, Deus de Israel. Eles o buscaram e o encontraram. Naqueles tempos, não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas havia grandes perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Pois nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus as havia perturbado com todo tipo de aflição. Olha o 7.
mas esforçai-vos e não enfraqueçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ou seja, procure Deus, busque a Deus e você terá paz, você irá encontrá-lo. É isso que Deus está dizendo aqui. Nos primeiros versículos aqui, do versículo 1 até o 4, nós vimos que Deus enviou o profeta Azarias para encorajar Asa. E mais uma vez aqui ele lembrou Asa de que a bênção de Deus sempre depende da obediência do homem. Quando nós o buscamos, nós encontramos. Era um aviso do profeta de Deus para o rei Asa. Frequentemente nós precisamos de alguém para nos... Deus usou o profeta aqui para falar: o rei, fica firme aí, continue procurando Deus, continue buscando, se você quer continuar vivendo em paz. E frequentemente Deus usa esse tipo de incentivo por parte de alguém para nos manter firmes na direção certa. Amados, uma das razões pelas quais a igreja local existe, quando eu falo igreja local, essa aqui é uma delas, é para sermos alimentados regularmente por pregações, as quais nos desafiam a prosseguirmos no caminho de Deus. Agora, quando a gente não frequenta a igreja, quando a gente está alheio às pregações, e ao serviço, e a ajudar, e a crescer, a gente acaba se esfriando, a gente não experimenta tempos de paz, a gente não experimenta as vitórias que o Senhor Deus tem para nós. É por isso que muitas vezes quando encontramos cristãos que estão fora do caminho, ou espiritualmente frágeis, ou instáveis, na maioria das vezes, ele ou ela não estão frequentando regularmente uma igreja, ou as reuniões daquela igreja local. E quando eu falo igreja, eu me refiro a uma igreja bíblica, uma igreja que seja séria, que pregue a Bíblia. Como é que está, irmão? Vou indo. Eu tenho visto algumas pessoas se tornando amargas nas redes sociais. A gente tem muitas pessoas que seguem a gente vê lá algumas postagens, né? Pessoas, em vez de tratarem de uma forma diferente aqueles que às vezes causam mal, eles pagam na mesma moeda. Aí você fala: mas que diferença tem essa pessoa de alguém que está longe de Deus? Palavras venenosas, sabe? Palavras que espetam, machucam. Não é assim a nossa atitude. Se alguém parou de falar com você, se alguém não te dá mais atenção, se alguém se tornou indiferente ao teu sofrimento, ou à situação que você está passando, se alguém não te trata mais, espera aí, eu não devo simplesmente falar: olha, fulano, está vendo, fulano agora está, né? Não, talvez a pessoa não está bem, nem com ela, nem com ninguém, mas eu não olho desse jeito, eu só olho para mim, né? Muitas vezes é isso que acontece. E outra, a Bíblia diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, hein? Mas continuando aqui, precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus. 2 Timóteo 4,2 diz: prega a palavra, insiste a tempo e a fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, exorta com toda a paciência e sã doutrina. Foi isso que o profeta foi fazer lá com o rei Asa.
E Asa teve coragem de fazer novas reformas. Ele tirou ídolos que ainda existiam, ele renovou o altar do Senhor, ele reuniu o povo para adorar ao Deus Todo-Poderoso. O povo pôde experimentar um avivamento espiritual, porque buscaram ao Senhor de todo o coração. Isso tudo está descrito do versículo 8 até o 15, de 2 Crônicas, capítulo 15 também. Esse rei, ele teve a coragem de depor ou tirar do trono Maaca. Maaca era a rainha de Judá, porque ela havia feito um ídolo, um deus asqueroso. Ela levantou um poste ídolo, odioso, terrível. E Asa destruiu, despedaçou aquele ídolo e tirou a rainha do seu trono. Olha como que esse homem... E aqui essa mulher não era a esposa dele, e nem a mãe dele, era a avó dele. Em algumas passagens diz que era a avó. E a gente testifica que realmente era a avó. Você imagina aquela senhora, né, que... Mexe comigo para você ver, mexe. Você já pensou naquela senhora bem, né, impetuosa, bem? Mexe. Você já viu alguma pessoa de idade assim? Que você não pode nem olhar, que ela está olhando o quê? Né? Hã? Você me achou bonito, meu? Né? Você está rindo para mim ou você está rindo de mim? Né? Você já viu alguém assim? Você olha, a pessoa está rindo para você, você fala, oh, aí, meu, você está rindo de mim ou você está rindo para mim? Aquela pessoa que se dodói. Agora, você imagina um rei chegar e falar assim, ó, você está fora. Pega tudo que é teu e ó, né, na linguagem do mundo hoje, né, vaza. Não é? Vaza. Eu paro para pensar aqui, como é que a gente faz na nossa vida, na nossa casa? Como que a gente faria? Meu Deus, misericórdia, não deve ter sido uma missão fácil para ele. Tomar uma decisão a favor de Deus contra alguém da própria família, isso é uma das tarefas mais difíceis. Entre escolher, eu sirvo a Deus, tá? Eu amo muito você, mas primeiramente a Deus. Hã? Primeiramente a Deus. Esse é o primeiro mandamento, não é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de tudo, né? Mas Jesus disse, aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, né? Aquele que amar mais qualquer outra pessoa, mais do que a mim, Jesus disse, este não é digno de me seguir. Jesus disse isso. Forte, mas uma verdade. Entre escolher a esposa, entre escolher um filho, entre escolher uma mãe, um pai, e Deus, quem você escolhe? Entre escolher a sua profissão e Deus, quem você escolhe? Entre escolher o seu sonho e Deus, quem você escolhe? É tudo para a gente pensar, né? Nos finais do capítulo 15 aqui, nos versículos finais, nós vemos que Asa foi um exemplo encorajador durante os seus primeiros 35 anos como rei de Judá. Muita gente com poucos anos de caminhada com Deus já quer desistir. Aliás, quantos anos você tem, ou quantos meses, ou quantos dias você tem de caminhada com Deus? Não desista,
Não pare agora, continue, fique firme, vale a pena. Eu tenho 30 anos, faço esse ano 30 anos de caminhada com Jesus, e eu não me arrependo um só dia de ter entregado a minha vida para Ele. Um só dia, não me arrependo, porque Ele mudou a minha vida, mudou o meu coração, a minha forma de tratar as pessoas, Ele mudou o meu jeito de ver a vida. Mudou a minha forma de encarar os problemas. Mudou tudo. Então continue, fique firme, siga Jesus. Até porque nesse momento difícil da história da humanidade que nós estamos vivendo, somente Ele pode nos ajudar. Não há outro. Não existe outro. Não tem para onde ir. Principalmente porque Ele é o caminho que nos leva para a vida eterna. Eu quero finalizar aqui agora dizendo o seguinte: infelizmente o rei Asa, esse rei que fez tanta coisa boa, serviu fielmente a Deus, no final da sua vida, ele teve um declínio, ele pisou na bola, ele se afastou de Deus. Ele perdeu o foco espiritual da sua vida. 2 Crônicas 16:1, capítulo seguinte, diz assim, ó: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar do território de Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros do templo do Senhor, e do palácio real também, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo, verso 3, façamos uma aliança entre nós, como houve entre meu pai e o teu. Eu te envio prata e ouro, vai e rompe a sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel, os quais feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades celeiros de Naftali. O rei de Israel havia se levantado contra Judá, contra o rei Asa. E em vez dele buscar a Deus como ele havia feito quando Zerá e aquele exército de 1 milhão de etíopes se levantaram contra ele, o que ele fez? Ele não buscou, ele não procurou Deus, ele não falou com Deus, ele não foi até Deus. O que ele fez? Ele juntou os tesouros do palácio, inclusive ele tomou os tesouros do templo, ouro, prata, e procurou um rei poderoso ali da nação vizinha, que era a Síria. E falou, olha, eu vou te dar isso aqui, se você me ajudar. Você vai lá e resolva o problema para mim. Ele confiou nas suas riquezas, né? E ele ainda acabou tomando as riquezas que não era dele, era do templo, era de Deus. Resumindo tudo, Asa, ele tinha vivido uma vida tão piedosa, até aquele momento. Provavelmente ele já tinha os seus 55 anos de idade. E a gente precisa tomar cuidado, sabia? Quando a gente chega numa certa idade, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente já se encontra estável, então a gente fala, opa, peraí, minha aposentadoria está perto, né? Ou então eu já tenho tudo que eu preciso. Aí olha para a mulher e fala assim, minha mulher já... Aí o diabo põe aquela outra, né, no caminho,
Aí você fala, pera aí, não, meu. Hã? E aí você pega aí, esquece de tudo. Que você não conquistou sozinho aquilo, que você teve uma ajudadora do lado, que te aguentou a vida inteira. E agora você pega e dá um pontapé, como se fosse né? Quantos hoje em dia não fazem isso? Troca aquela que viveu junto, sofreu, chorou, padeceu durante 10, 20, 30, 40 anos e até mais, e troca por uma novinha. Infelizmente, a gente tem visto muito hoje, ou o contrário, né? Às vezes é a mulher que faz isso com o homem. Quantos a gente vê, quantos casos? Muito cuidado, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente atinge um certo momento na vida, onde as coisas estão bem, sabe? Provavelmente esse rei parou de adorar no templo, parou de ter comunhão com o povo, parou de ouvir os profetas de Deus, ele perdeu o discernimento, ele perdeu o temor a Deus. Talvez ele tenha pensado, olha, eu já fui fraco, hoje eu sou forte, olha quanta coisa eu tenho, quanta coisa eu conquistei, eu não preciso da ajuda de Deus, eu me garanto, eu posso resolver os meus problemas. Talvez ele tenha pensado dessa forma. Aqui fica uma grande lição, jamais a gente deve se orgulhar de sermos tão espirituais assim, sabe? De achar que nunca iremos nos afastar de Deus. Eu nunca vou sair da presença de Deus? Que isso? Que isso? Eu parar de ir na igreja? Sabia que tem muita gente que frequenta a igreja, mas está longe de Deus? Sabia? Infelizmente, é uma verdade. Não se esqueçam que o diabo é astuto, ele é sutil, e ele sopra palavras doces na nossa orelha, para nos desviar. A gente precisa ficar sempre alerta, sempre atento, o tempo todo, o tempo todo. Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele ainda foi misericordioso com esse rei e mandou um profeta até ele. Profeta Anani, lá nos versículos 7 e 8 de 2 Crônicas 16, a gente vê isso. No versículo 9, Deus faz uma revelação tremenda para aquele homem, e é uma revelação que vale para nós hoje. 2 Crônicas 16, versículo 9, abre a sua Bíblia, se você puder acompanhar comigo. 2 Crônicas 16, 9 diz assim: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com Ele. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra, procurando aqueles que têm um coração íntegro, aqueles que buscam, aqueles que confiam, aqueles que dependem dEle o tempo todo, para que assim o Senhor possa estender a mão e ajudá-los e abençoá-los, e tirar todo o mal das suas vidas, e abrir os caminhos que estão impedidos. Inclusive para curar, inclusive para libertar e mudar a nossa história, a nossa vida. Os olhos do Senhor estão sobre nós aqui neste momento. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Mas não pense que é para nos ver a nossa aparência, mas é para ver o nosso coração. Porque Deus não vê como vê o homem olha para a aparência, mas Deus vê o nosso coração. Amém? As pessoas nos medem por fora, mas Deus nos mede por dentro. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Memorize esse versículo, essa primeira parte. Porque a segunda parte Deus fala assim:
procedeste loucamente nisso, pois agora haverá guerras contra ti. Infelizmente, em vez daquele rei se arrepender humildemente, ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva. E ele mandou prender o profeta. E mandou prender todas as pessoas que talvez defenderam o profeta. O que o senhor está fazendo, rei? Ele veio aqui para te alertar e você ainda está prendendo ele. Ele pegou e falou assim: prenda eles também. E eles foram presos. E naquele tempo havia uma sala onde se prendiam pelos pés. E ali, aqueles que eram presos eram castigados. E eles batiam, e batiam. E muito. Olha o fim da vida deste rei. Segundo Crônicas 16, do 11 até o 14. Os atos de Asa, desde os primeiros até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano do seu reinado, Asa foi acometido de uma enfermidade nos pés, justamente nos pés. A enfermidade dele era muito grave, mas não buscou o Senhor, nem mesmo na enfermidade, e sim aos médicos. Asa descansou com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. Ele foi sepultado no túmulo que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no numa cama cheia de perfumes e de diversas especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe uma grande fogueira destas coisas. Encerra aqui. Nos últimos 2 anos de vida, ele sofreu com essa enfermidade nos pés. E morreu por causa dessa enfermidade. Em vez de ele ter buscado ajuda em Deus, como ele já tinha feito outras vezes, ele buscou a ajuda dos médicos e deixou Deus de lado. Não é errado. Os médicos estão aí para a gente também procurar. Não tem problema nenhum. Mas eu não posso excluir Deus, porque Deus pode usar os médicos, inclusive. Deus pode usar um tratamento, Deus pode usar um medicamento. Deus pode. Mas ele excluiu Deus. De nada valeu um funeral todo cheiroso, né? Imagina o perfume que estava no velório desse homem. Imagina, cheio de aromas agradáveis. O grande mal, o grande problema é que a morte dele não foi simplesmente uma morte física, foi uma morte espiritual. Aquele homem morreu sem Deus. Tudo que ele fez durante a vida inteira foi esquecido. Foi esquecido. Que triste, muito triste.